Eu queria falar com você sobre 5 aspectos relacionados ao planejamento com linha de balanço que, a meu ver, todo construtor deveria saber. O primeiro aspecto é a essência da linha de balanço. Eu vou rememorar isso se você ainda não sabe, ou vou lhe explicar muito rapidamente aqui para dar uma injeção de ânimo aí em você. Bom, isso aqui é um prédio e eu fiz um gráfico aqui, espaço ou lugar, tempo, ok? Então, vamos supor um prédio aqui de só 5 andares e eu peguei um dos serviços, vamos supor que seja a concretagem lá da estrutura, e coloquei ela aqui no primeiro andar, aqui o segundo andar, terceiro andar. Você vê que rapidamente você consegue ver que para cada andar eu pressupus uma duração de 3 dias, ok? Só para fins didáticos aqui. Você consegue ver esse encadeamento das atividades no tempo e no espaço. Essa que é a grande vantagem. Agora, vamos supor o seguinte: eu quero botar uma segunda atividade. Vamos supor aí uma alvenaria. Vou pegar aqui de vermelho, que vai ficar mais fácil de você ver, e vamos supor que essa atividade tenha 3 dias também. Então, você haverá de perceber que aqui, ó, a alvenaria iria sendo feita nessas datas aqui, para todos os pavimentos. Concorda? Então, essas duas atividades, aqui nesse caso, a concretagem, o concreto e a alvenaria, estão com a mesma declividade. Por quê? Porque elas estão com o mesmo ciclo, ou como se diz aí na linguagem coloquial, estão na mesma batida. Mas se você quiser usar um termo técnico, é takt. Esse termo aqui, ó, takt. Isso quer dizer ritmo em alemão, mas é o nome bonito que agora você aí vai usar quando você quiser se referir a esse ciclo, aqui no nosso caso, de um serviço por pavimento. Agora eu vou botar um pouquinho mais de pimenta. O que eu quero fazer agora é colocar um terceiro serviço, pode ser uma pintura, por exemplo, que depende da anterior aqui, que foi a alvenaria, mas ela só tem 2 dias de duração. Se você olhar, se eu planejar essa atividade logo aqui, no segundo pavimento, essa atividade viria cair aqui. E aí, se você olhar, perde-se um pouco a continuidade. Você consegue ver? Essa equipe que faria isso ficaria um tempo ociosa até chegar no andar de cima. Ou seja, ela tem um tact mais rápido, né? Ela tem um ritmo mais acelerado. Nesse caso, olha que a única saída seria eu fazer o planejamento vindo de trás para frente. Eu colocaria essa atividade de 2 dias aqui, para esse pavimento, essa atividade estaria aqui, para esse pavimento, essa atividade estaria aqui, para esse pavimento, essa atividade estaria aqui, e para esse pavimento, essa atividade estaria aqui. Então, se você parar para olhar, essas atividades têm uma declividade diferente. Essas duas aqui têm a mesma declividade, enquanto essa outra tem uma declividade maior. Então, a linha de balanço, você batendo o olho aqui, muito mais facilmente você consegue entender do que olhando num cronograma de barras. O terceiro aspecto importantíssimo da linha de balanço, que é o que eu mais gosto, é a capacidade de transmitir o planejamento da obra de uma forma gráfica. Veja aqui, ó, como o Prevision faz, por exemplo. Você vê que as barras estão construídas. Você consegue ver graficamente o tact. Você tem uma identificação por cores. Cada serviço, uma cor. Coisas que no cronograma de barra que você faz lá no PERT CPM, muitas vezes você não consegue visualizar de forma direta. Então a linha de balanço tem essa grande capacidade visual. E isso ajuda muito você ter uma gestão à vista na obra. É mais fácil de você vender, entre aspas, né? Vender no sentido de convencer o seu cronograma, o seu planejamento, mostrar inclusive ao seu cliente. Então, eu não consigo trabalhar sem ser com linha de balanço. O quarto aspecto importante é um aspecto ligado ao Lean Construction.
mais especificamente a técnica do Last Planner System. O que é isso? É a validação do planejamento da obra com a participação do encarregado, que é o Last Planner, é a última pessoa na cadeia de comando que planeja alguma coisa. Com a linha de balanço, é muito mais fácil de você trazer encarregados e mestres para essas reuniões de planejamento. Porque se você entregar um cronograma lá de 10 páginas com as linhas puxadas, o cronograma está certo, mas ele não é muito palatável, você há de convir comigo. Então, trazer a equipe, fazer um ambiente colaborativo é mais fácil quando você usa a técnica da linha de balanço. É mais convidativo, as pessoas conseguem entender. O encarregado olha e ele sabe. 2 dias por andar é muito, é pouco? Qual é a equipe que ele vai colocar? Pô, vou precisar botar 6 homens, eu acho que é muito, vão ficar batendo cabeça. Ou ele vai validar. Isso é mais intuitivo, mais colaborativo e mais inclusivo. Agora que você entendeu a mecânica da linha de balanço, eu queria falar sobre a questão da duração de cada atividade nos pavimentos. Bom, essa definição da duração está casada com um parâmetro chamado produtividade, que vem de onde? Do orçamento. Estão vendo então como planejamento e orçamento estão casados? E estão casados através de quem? Através da produtividade. Então veja o seguinte, vamos supor que eu tenha 300 metros quadrados de alvenaria no pavimento. E eu sei que um pedreiro faz 15 metros quadrados por dia. Então veja só, um pedreiro faz 15, não é isso? O andar tem 300. Se eu só tiver um pedreiro, levaria 20 dias. Se eu quiser colocar um TACT de 1 semana, 5 dias, eu iria precisar de 4 pedreiros. Porém, tem muita gente que se vale da linha de balanço, mas não consegue dimensionar direito a mão de obra. Por isso é importante nós vermos que é um tripé. A duração, o quantitativo do serviço e a quantidade de recursos de mão de obra que é empregada lá na obra. Isso atrapalha bastante a linha de base se você desconhecer a produtividade. Ou por isso é que eu digo, você precisa buscar os dados do orçamento para fazer o planejamento. E o quinto aspecto que eu queria trazer para vocês é a operacionalização da linha de balanço. Eu, no começo da minha carreira, fazia isso com lápis, com papel, com borracha, com esquadro, porque não tinha, né, essas ferramentas. Mas hoje você tem uma ferramenta como o Prevision que operacionaliza isso, com a vantagem de que você criar um código de cores, de você ter isso feito, podendo acompanhar as várias versões do planejamento, e você pode desfrutar da capacidade que o programa tem de replanejar. Se você mudar aqui de 3 para 4, se você estiver fazendo na mão ou numa planilha, leva mais tempo. Aqui não, automaticamente as linhas vão sendo redesenhadas. E o Prevision também consegue fazer o seguinte, se você jogar o custo aqui dentro, você consegue somar aqui, ó, e ver qual é o custo semana a semana, mês a mês. Essa questão aí de implementar a linha de balanço numa plataforma é muito interessante e eu recomendo que você faça. Você vai ver que a obra vai ficar mais na sua mão. Gostou da linha de balanço? Pois é, eu gosto, eu implemento, eu ensino e eu me beneficio bastante aqui nas obras onde eu faço consultoria de usar a linha de balanço.